Eu quero começar, então, a falar sobre esses versículos fazendo duas perguntas. Você já evangelizou alguém? Você já levou o evangelho até alguém? E se sim, quanto tempo faz que Deus não usa a tua vida para evangelizar alguém? Quanto tempo faz que Deus não usa a tua vida para alcançar alguém que Ele quer salvar? Se essa é a missão, a grande missão da igreja, foi para isso que o Senhor Jesus nos comissionou e nos revestiu de poder, nós estamos cumprindo isso? Nós estamos diariamente cumprindo essa missão, realizando essa obra que a igreja foi chamada para fazer? É para pensar sobre isso. Quanto tempo faz que nós não evangelizamos alguém ou não somos instrumentos de Deus para a evangelização de alguém? O apóstolo Paulo aqui, nesse momento, ele está passando por aflições, dificuldades. Ele escreve essa carta durante uma prisão. E a pessoa que evangelizou essa igreja, o Epáfras, se você olhar um pouquinho para trás ali no versículo 7, você vai ver que ele é um ministro do evangelho nessa igreja. Ele vai até Paulo e ele relata a situação que essa igreja se encontrava. A situação não era nada boa, porque a igreja estava sofrendo com grandes ataques contra a sua fé. Tinha pelo menos 3 coisas que atacavam a igreja nesse momento, que estava derrubando e enfraquecendo a fé das pessoas. A primeira delas, e muito conhecida, era os judaizantes. Eles vinham até a igreja e ensinavam que as pessoas deveriam aderir à religião judaica para poderem ser salvas, mesmo crendo em Cristo. Então era Cristo e mais o judaísmo, seguir as leis de Moisés, as regras da religião judaica. Um outro ataque que eles sofriam era que vinha contra eles, era a grande idolatria que aquele povo vivia. Então eles tinham na cultura deles a adoração de centenas de deuses. Então a pessoa vinha crescendo e sendo ensinada pelos seus pais a adorar vários deuses. Era comum ter na casa dessas pessoas estantes ou altares com centenas ou dezenas de estátuas de falsos deuses. Aí quando o evangelho chegou até eles colocaram Cristo no meio desses outros deuses. Então eles não abandonavam os falsos deuses, eles acrescentavam Cristo a esses outros deuses. Um terceiro ataque que vinha contra a igreja era a doutrina, a filosofia chamada gnosticismo, que diz que as pessoas, para alcançarem a salvação, em resumo, elas precisam de um conhecimento sobrenatural e superior para serem salvas. Alguns recebiam de uma forma sobrenatural esse conhecimento. Assim, bem básica a explicação, mas para que a gente entenda. Muitas coisas vinham contra o cristianismo. Muitas coisas vinham contra a fé deles. E Cristo já não era mais o único e suficiente Salvador deles. Cristo era um dos salvadores deles. E eles estavam, então, naufragando na fé, abandonando a fé verdadeira, o verdadeiro cristianismo que eles haviam recebido. Então Epáfras corre até Paulo, relata para ele tudo isso que está acontecendo, ele escreve uma carta para corrigir esses erros e combater as doutrinas hereges, as falsas doutrinas que estavam sendo misturadas ao cristianismo. E nesse combate às falsas doutrinas, o apóstolo Paulo vai ressaltar a eles a grandeza e a importância do seu trabalho missionário, que é apresentar a Cristo e somente a Cristo, mesmo que isso lhe custe caro. E qual o objetivo disso? A edificação, o crescimento e a edificação da igreja, em resumo, é o objetivo do ministério do apóstolo Paulo. Então em meio a isso que ele vai relatar para nós a essência do seu chamado, a essência do seu ministério. E é olhando para esse ministério de Paulo que nós tiramos ensinamentos para o nosso ministério enquanto cristãos. Porque todo cristão ele é comissionado por Cristo para levar a mensagem da cruz adiante. Atos 1:8 vai falar que eles deveriam esperar ali, 120 pessoas, um grupo pequeno de discípulos, esperar ali, depois da ascensão de Jesus, para que do alto fossem revestidos de poder, para ser testemunhas de Jesus. Então ele está dizendo, basicamente ele diz assim: vocês esperem aqui, até que o Espírito Santo de Deus venha e capacite vocês com poder para serem minhas testemunhas. E mesmo que vocês sofram muito ou venham até morrer, testemunhem. Porque a própria palavra testemunha aqui
ela é a mesma do que mártir. Então Jesus já está chamando eles para sofrer em prol do Evangelho, sofrer para comunicar a mensagem da cruz, a obra grandiosa de Cristo. Então esse é o grande chamado de Jesus. É para isso que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Muitas vezes nós buscamos grandes manifestações do Espírito Santo de Deus, mostrando algum tipo de poder sobrenatural. Mas se nós olharmos para esse versículo, a grande obra do poder do Espírito Santo é fazer com que alguém testemunhe a respeito de Cristo. Alguém cheio do poder do Espírito Santo é alguém que prega o Evangelho, que testemunha a respeito de Cristo. Essa é a grande obra do Espírito Santo nas nossas vidas. No versículo 24, nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito do sofrimento que ele precisou enfrentar durante o seu ministério. Veja, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olhando para isso, nós vemos que o Evangelho deve ser pregado, mesmo que cause algum tipo de sofrimento. O Evangelho deve ser pregado, mesmo que para isso nós tenhamos que sofrer. O ministério do apóstolo Paulo foi marcado pelo sofrimento. A obra de Jesus Cristo é marcada pelo sofrimento. Os apóstolos seguiram ministrando a obra de Jesus Cristo, e todos eles, de alguma forma, sofreram e foram até a morte por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, nesse momento, está preso, não por um problema pessoal, mas porque ele pregava o Evangelho. Estava preso por pregar o Evangelho. Todos os apóstolos sofreram por pregar o Evangelho. E sofreram de todas as formas, de todas as maneiras, sofreram por pregar o Evangelho. Nós muitas vezes gastamos toda a nossa vida preocupado com sofrimentos pessoais, problemas nossos. Agora não temos disposição para sofrer em prol do Evangelho. Mas olhando para o que o apóstolo Paulo diz, ele diz: eu sofri para que o Evangelho chegasse até muitas pessoas. Eu sofri para que muitos pudessem receber de Deus a salvação. E é olhando para esse grande exemplo que nós podemos sim entender que nós podemos sofrer em prol do Evangelho. E nós muitas vezes trazemos aqui exemplos de grandes homens do passado que sofreram por causa do Evangelho. Grandes homens missionários, ou até mesmo mulheres missionárias, que perderam a vida para que o Evangelho chegasse a tribos indígenas, para que o Evangelho chegasse a países árabes, onde os cristãos são mortos por causa do islamismo. Muitas pessoas pagam com a vida o preço de pregar o Evangelho. Muitas pessoas na igreja primitiva eram mortas por pregar o Evangelho. Nós temos vários e vários exemplos. Mas trazendo para a nossa vida, para o que nós vivemos hoje, quais são os sofrimentos que nós podemos encarar por conta do Evangelho? Nós já vimos que quem prega o Evangelho pode sim sofrer. O sofrimento ele vai fazer parte da caminhada daqueles que pregam o Evangelho. Então, se todos nós somos pregadores do Evangelho, todos nós podemos, hora ou outra, acabar sofrendo por causa do Evangelho. Mas isso precisa ser compreendido dentro do contexto que nós vivemos, da sociedade que nós estamos, como está o mundo no nosso tempo. Nós sabemos que tudo é defendido, menos o cristianismo. Tudo pode ser enaltecido e engrandecido, menos o cristianismo. Você tem muitos discursos por aí defendendo muitas minorias. Agora, quando se trata de defender o cristianismo, aí nós não temos essa liberdade tão grande assim. Principalmente quando se trata de redes sociais, de divulgação assim mais de grande escala do Evangelho. Por mais que a igreja tenha crescido muito, o Evangelho tem sido muito atacado. Entenda, as pessoas não querem atacar eu ou você. Eles atacam a mensagem que nós carregamos e o Cristo que nós pregamos. É contra ele que todo o sistema se levanta. Então, com certeza, se você prega o Evangelho no teu trabalho, se você prega o Evangelho onde você estuda, seja escola, faculdade, se você prega o Evangelho no grupo de amigos, algum tipo de problema você vai ter. Seja do menor, tipo uma zombaria, uma chacota, uma piadinha de mau gosto, ou seja, talvez alguns processos, como alguns cristãos têm sofrido por aí.
Talvez você vai defender a tua fé, vai se posicionar com princípios cristãos, e você vai pagar as consequências por isso. Então o sofrimento pela pregação do Evangelho, ele vai acontecer. Muitas vezes dentro da própria casa, as pessoas sofrem por tentar evangelizar familiares. No meio dos amigos, as pessoas sofrem por tentar evangelizar as pessoas. Talvez eu já tenha citado aqui, mas eu quero trazer de volta o exemplo de uma irmã que por 20 anos ela orava pelo seu marido. Ela se converteu e ele não. As filhas também não. Mas ela seguia firme e orando pelo marido. A questão é que o marido não era um homem pacífico, era um homem violento. E ele odiava chegar em casa e ver que ela estava lendo a Bíblia. Ou chegar em casa e ver que ela tinha saído para ir para a igreja. Então, se ele chegasse e ela estivesse com a Bíblia em cima da mesa, lendo, ela apanhava. Se ele chegasse e ela tivesse ido para a igreja, quando ela voltava, ela apanhava. Então ela sofria xingamento, ela apanhava, ela sofria de toda forma, simplesmente por ser cristã e por brilhar a luz de Cristo dentro da sua casa. Mas essa mulher permaneceu firme em oração e dando bom testemunho, e sempre levando a mensagem para os seus familiares. 2 anos atrás, nós tivemos a alegria de receber lá em Coronel Vivida o marido como membro da igreja. Então ele foi evangelizado, o Senhor quebrantou o coração dele, o Senhor transformou a vida dele e hoje ele é completamente outra pessoa. Um homem dedicado a falar para as pessoas da grande transformação que o Senhor Jesus fez na sua vida. Mas o que chama a atenção é que essa mulher, mesmo sofrendo, ela permaneceu pregando dentro da sua casa. Mesmo sofrendo, ela permaneceu firme. Eu citei isso só para que você tenha um exemplo de como as pessoas podem sofrer por causa do Evangelho. Porque quando nós falamos em sofrer, parece que a gente está falando de ir embora do país, para um país muito hostil, ou para uma tribo não alcançada, onde com certeza vão ter muitos sofrimentos. Mas nós precisamos entender que os sofrimentos eles vão acontecer dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós estamos vivendo. Você pode sim sofrer por causa do Evangelho. E como você vai se comportar diante disso é que vai fazer total diferença. Como que o apóstolo Paulo se comportou? Como que ele expressa aqui esse sofrimento? Ele diz, agora me regozijo, eu me alegro muito, eu me satisfaço nos meus sofrimentos. Então Paulo se alegrava por ter o privilégio de sofrer em prol do Evangelho. Sofrer para que as pessoas pudessem ser alcançadas pela transformação que a palavra de Deus traz. Então nós devemos sim encarar os sofrimentos pelo Evangelho como algo maravilhoso, com alegria. Mas alegria e sofrimento não combinam. Alegria e sofrimento parecem duas palavras que se opõem de uma forma brutal. Mas quando se trata de levar a mensagem do Evangelho adiante, nós podemos sim se alegrar. Não porque estamos sofrendo, ninguém fica feliz sofrendo. Essa mulher chorava por sofrer. Ela não dava risada quando o marido dela batia nela. Não, ela sofria. Mas ela pôde desfrutar de uma alegria tão grande, mas tão grande, que ela quase teve um infarto de tão feliz quando o marido dela aceitou Jesus. Então ela pôde se alegrar pelo resultado da pregação do Evangelho. Não pelo sofrimento em si, mas pelo que ele promoveu. Então o sofrimento promoveu para ela uma grande alegria no futuro. E só pelo fato de nós sabermos que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, muitas daquelas que estão zombando, que estão escarnecendo da mensagem que nós levamos, podem um dia se converter, já valeu a pena. Essa semana chegou lá na igreja um rapaz procurando o Alex. Ele disse que precisava falar com ele porque ele entendeu que a vida dele não deveria continuar como estava. E a questão é que há mais de 1 ano atrás, ele ouviu uma mensagem pregada pelo próprio Alex. Então ficou 1 ano aquilo ali remoendo na cabeça dele. Ficou 1 ano ele pensando sobre aquilo. Até que um dia ele disse, não posso continuar assim. Preciso aprender mais sobre isso que eu ouvi lá. A questão é que ele namorava. E ele tinha uma vida desregrada com a namorada dele. E ele foi então falar para ela que a vida não podia continuar daquele jeito. Eles precisavam mudar. E o que aconteceu? Ela deixou dele. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, ela não. Ele sofreu, é claro, mas é um sofrimento que vale a pena. Ele sofreu a perda de alguém que ele amava, o distanciamento de alguém que ele amava, sim.
mas foi pelo Evangelho, foi pela salvação, foi por algo maior. Então, por mais que a gente sofra nessa vida, pelo Evangelho vale a pena. Por mais que seja difícil evangelizar alguém, por mais que tenha que insistir, por mais que tenha que engolir sapos, por mais que tenha que aguentar muita coisa, vale a pena. Dá para se alegrar pelos sofrimentos da pregação do Evangelho. Então, quando nós somos chamados pela palavra de Deus a pregar, a gente não está falando de qualquer coisa. Não é assim, se der eu prego. Mas quando der a oportunidade. Não. Nós temos que criar as oportunidades. Como um retiro de carnaval cria oportunidades para que pessoas que nunca ouviram o Evangelho venham, como foi comigo. Pessoas que nunca iriam entrar em uma igreja, venham então para um acampamento, para um grupo de jovens, para um evento da igreja e ouçam o Evangelho. É difícil? Dá trabalho? Claro que dá. São 4 dias lá, trabalhando muitas vezes na cozinha, na limpeza e tudo mais. Mas vale a pena, gente. Tudo que é para levar a mensagem do Evangelho, vale a pena. Todo o sofrimento e desgaste que isso possa promover, vale a pena. Nas nossas casas, no nosso trabalho, em qualquer lugar, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Não se alegramos no sofrimento, mas se alegramos no resultado que ele traz. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala que ele viveu isso na carne. Ele viveu na própria carne esse sofrimento. Ele compartilhou dos sofrimentos, das aflições de Cristo na sua própria carne. Para que a obra da redenção fosse completa, Cristo precisou ser moído na cruz. De sofrimento, ninguém entende melhor do que o próprio Cristo. Agora os apóstolos são os sucessores de Cristo, e nós somos os sucessores dos apóstolos. Então, se eles todos sofreram, essa mensagem, essa obra começou com sofrimento. Cristo é o servo sofredor. Por que nós não podemos sofrer um pouco aqui nessa vida para que pessoas sejam salvas? Por que nós não podemos dedicar o nosso tempo, o nosso esforço para que pessoas sejam alcançadas? Por que não gastar a nossa vida para que alguém conheça a Cristo? Se uma pessoa só se converter, já é maravilhoso, já é grandioso, já é uma grande obra. Então pregue o Evangelho, mesmo que seja difícil. Testemunhe de Cristo, mesmo que isso te custe algo. Seja fiel à principal missão que o Senhor Jesus nos concedeu, que o Senhor Jesus nos chama, levar Cristo para as pessoas. Tertuliano, um dos mártires da igreja, ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue daqueles que morreram em prol do Evangelho é a semente da igreja. Por que é a semente? Porque as pessoas viam o testemunho daquelas pessoas e diziam, deve valer a pena. Eles não estão morrendo por qualquer coisa, eles estão morrendo por algo maior, por algo que é totalmente diferente de tudo que nós já vimos e vivemos. Então vale a pena. Então as pessoas vinham e queriam conhecer mais a respeito do cristianismo. Então quando nós sofremos, as pessoas vêm e as pessoas devem ver em nós o testemunho de Cristo. O testemunho daquilo que Cristo fez por nós. Esse é o nosso chamado. Então vale a pena sofrer para que as pessoas conheçam a Cristo. Do versículo 25 ao 27, nós tiramos aqui a segunda lição a respeito do nosso chamado para pregar o Evangelho, que diz assim, da qual me tornei ministro, ele está falando da igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Então, o Evangelho deve ser pregado apesar dos sofrimentos, mas o Evangelho também deve ser pregado porque essa é a missão da igreja. O Evangelho deve ser pregado porque essa é a grande responsabilidade e missão da igreja. O Senhor poderia salvar os eleitos de muitas formas. O Senhor poderia trazer salvação, trazer a mensagem de muitas formas, mas Ele escolheu a igreja. Ele escolheu os seus salvos, o corpo de Cristo para levar essa mensagem adiante. Essa é a nossa grande missão. Essa é a nossa grande responsabilidade. Então, quando nós não pregamos o Evangelho, nós estamos sendo negligentes com a nossa grande missão.
É claro, ele já destaca aqui que os salvos virão pela vontade de Deus. Aqueles que serão convertidos virão pela soberana vontade de Deus. Paulo está falando aqui. Ele não está colocando na nossa mão a responsabilidade de salvar pessoas. Ele não está depositando em você esse peso. Esse peso não é nosso, de salvar pessoas. Agora, a grande responsabilidade é levar a mensagem, anunciar, ser verdadeiros evangelistas, aqueles que correm na frente do exército vitorioso, gritando: vencemos! Aqueles que levam a mensagem da vitória. Quem venceu? Cristo venceu por nós. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu os sofrimentos todos. Cristo já venceu. Agora nós, como evangelistas, mensageiros, devemos correr gritando que nós vencemos. Isso é testemunhar. Isso é contar da grande mensagem. Contar da grande obra de Cristo por nós. Essa é a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis não pela conversão, mas sim para que as pessoas ouçam a mensagem que converte, ouçam a mensagem que salva. Não é uma opção para nós. Todos aqueles que são alcançados por Cristo automaticamente são comissionados para essa obra. Cristo nunca deixou algo como opcional para nós isso. Se vocês quiserem, preguem. Se vocês se sentirem confortáveis, falem de Jesus. Se vocês se sentirem à vontade, falem de Jesus. Não, é regra para nós, é responsabilidade, é missão. E como bons soldados de Jesus, missão dada deve ser missão cumprida, né? Essa é a missão que o Senhor Jesus nos chama a cumprir, esse testemunho. Nós somos, como eu falei antes, a sucessão apostólica. Nós não somos apóstolos. Seria impossível para nós ser apóstolos, mas nós somos os sucessores dos apóstolos. E a igreja toda é sucessora dos apóstolos. Então, continuar a obra é o nosso dever. Continuar a obra de Cristo, a obra que os apóstolos continuaram, que a igreja deve continuar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Ele vai falar a respeito de um mistério que foi revelado, que estava oculto, como ele diz aqui, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual é o cumprimento da palavra de Deus? Ele diz, o mistério que estivera oculto dos séculos. Que mistério é esse que o apóstolo Paulo está falando aqui? A obra da redenção, o plano da salvação. Veja, para os judeus, como o alvo dele aqui era alguns judeus, essa obra estava parcialmente oculta. Isso era um grande mistério. Quando viria o Salvador, quando viria o Messias, para os judeus isso estava encoberto, isso estava oculto, eles não entenderam quando Jesus veio. Então o plano da redenção, o grande plano de Deus para salvar, que é revelado lá em Gênesis, ele foi se desenvolvendo gradativamente, aos poucos. Mas quando Jesus veio, ele foi completo, foi concluída essa obra. Mas os judeus não aceitaram Jesus. Então isso ficou um mistério para eles, ficou encoberto para eles. Então qual é o ministério que é confiado a Paulo e é confiado a nós hoje? Revelar a vinda de Jesus, revelar a obra de Jesus, revelar para as pessoas o que Ele fez por nós. O Senhor Jesus disse que nós somos sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. A luz faz o quê? Ela esclarece, ela clareia, ela mostra. Então, se nós somos a luz do mundo, seria melhor dizer que nós somos o refletor que brilha a luz da grande lâmpada que é Cristo. Então nós temos que alcançar aqueles que estão nas trevas e revelar a grande obra de Jesus. Essa é a nossa missão. Não precisa complicar as coisas, não precisa falar bonito, não precisa ter grande conhecimento teológico para testemunhar de Jesus. O que a gente mais precisa é revelar aquilo que Ele fez por nós, a grande obra dele na cruz e a sua ressurreição. Revelar a Cristo, mostrar o que Ele fez por nós, nesse mundo que está caminhando em trevas. E se ele está em trevas, ele está perdido, ele está sem rumo, ele não sabe para onde ir. E nós, como luzeiros nesse mundo, precisamos mostrar o caminho, é tomar pela mão.
Por isso que o evangelismo, ele não para nas primeiras vezes que você encontra com a pessoa. O evangelismo, ele deve acontecer, é um processo de discipulado. Um processo onde você semanalmente, quinzenalmente ou diariamente testemunha. Você ensina sobre Jesus, você toma essa pessoa pela mão e conduz ela cada vez para mais perto de Cristo. Realmente revela isso que foi dispensado por Deus como um dever nosso. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então todo aquele que recebeu essa revelação é chamado por Deus para revelar a outros. Então se você recebeu a revelação do Evangelho, da salvação, você e eu, nós temos o dever de levar isso adiante, de mostrar para outras pessoas que ainda não conhecem, pessoas que ainda estão caminhando em trevas. Essa é a tua grande missão aqui nessa terra. Esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, qual é o teu propósito para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor espera de mim? Mas nós não estamos cumprindo os propósitos já revelados. A gente espera uma grande revelação, mas não olha para a palavra de Deus que diz: pregue o Evangelho. Seja testemunha. Enquanto você estiver indo pelo caminho, fale de Jesus. Seja testemunha, para que eles possam então ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos. Discípulos não nossos, mas discípulos de Jesus. Essa é a tua grande missão, a minha grande missão, o nosso grande chamado. O grande propósito de Deus para a nossa vida é ser testemunha de Jesus. Outros propósitos vêm ao longo da nossa vida, mas esse é o que nós estamos tratando aqui. Não espere uma grande revelação, não espere que Deus mostre o grande propósito, porque Ele já mostrou qual é o grande propósito. O dever da igreja, o propósito da igreja, a missão da igreja é levar a mensagem que salva, a mensagem da esperança eterna. Ele fala aqui sobre isso, esperança da glória. Isso promove nas pessoas esperança. Não é qualquer mensagem motivacional. É uma mensagem que produz a verdadeira esperança. Esperança da vida eterna, esperança da salvação. E ele fala assim de uma glória grandiosa que nos espera em Cristo no céu. Então mostrar para as pessoas, revelar para as pessoas a grande obra de Cristo vai promover esperança. Quantas pessoas estão caminhando por aí sem esperança? Quantas pessoas estão caminhando por aí sem motivo para viver, sem ânimo para continuar vivendo, sem um propósito para a sua existência, desistindo muitas vezes da vida, optando muitas vezes por tirar a vida. Perderam a esperança, perderam um motivo para viver. E o Evangelho traz, renova, revigora essa esperança. Quantas e quantas pessoas precisam dessa palavra que transforma, que dá vida, que vivifica, porque ela dá uma vida nova. Então é sim a mensagem da gloriosa esperança ou da esperança da glória. Então aquilo que espera um salvo, um convertido, um crente, é maravilhoso. Então isso dá ânimo, isso dá encorajamento, isso dá esperança. Então a missão da igreja não é simplesmente comunicar uma mensagem, é comunicar a mensagem que renova, revigora a vida, que dá esperança e revela a glória de Deus. Essa é a grande missão, o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós não podemos de forma alguma negligenciar isso. Se esse é o grande propósito de Deus para mim e para você, não podemos ser negligentes em cumprir ele. Não podemos ser desobedientes. Levar a mensagem de Deus não é só para reunir um grande número de pessoas, só para que a gente tenha uma igreja maior, com mais pessoas aqui dentro. Não, é para o reino de Deus, é para que o reino avance, para que o reino de Deus, o corpo de Cristo cresça, para que as pessoas realmente sejam salvas. Esse é o propósito da nossa pregação. Assim, nós somos comissionados por Deus para levar essa mensagem da esperança. Versículo 28 e 29... diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim.
Então o Evangelho deve ser pregado para o crescimento e a edificação do reino de Deus. Crescimento e edificação do corpo de Cristo. Crescimento e edificação da igreja. Esse é o propósito principal. A salvação das pessoas, o crescimento e edificação. E o apóstolo Paulo fala, se antes ele falava em sofrimento, agora ele acrescenta um ponto. Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível para que as pessoas conheçam a mensagem da cruz. Você vê que isso, de forma alguma, é uma mensagem doce, uma mensagem que diz, eba, legal, é prazeroso. Não, ele está falando de sofrimento, de fadiga, de cansaço, de esforço, mas um esforço, um sofrimento, um cansaço que vale a pena, porque é para salvação das pessoas, para o crescimento e para a edificação da igreja do Senhor Jesus. A igreja crescerá e será fortalecida quando nós anunciamos o verdadeiro Evangelho. Lembram? Paulo está rebatendo aqui algumas afrontas ao Evangelho. A mistura de outras doutrinas à mensagem de Cristo. E ele está corrigindo isso, mostrando que as pessoas precisam ser ensinadas, precisam ser conduzidas, precisam amadurecer nisso, nessa mensagem. Então levar o Evangelho para as pessoas não é incrementar a mensagem, não é misturar a mensagem, não é fazer malabarismo com a mensagem de Deus. É sim levar o genuíno Evangelho. A mensagem simples, mas que gera vida. É para isso que eu e você somos chamados. Só assim a igreja vai crescer. Só assim a igreja vai ser edificada, vai se fortalecer, vai alcançar, como ele diz aqui, sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse perfeito que ele coloca aqui seria melhor traduzido por maduro. Maduro. Não perfeito. Perfeito só tem um, que é o nosso Deus. Mas então a melhor tradução aqui seria maduro. Aquele que recebeu o Evangelho, aquele que foi transformado pelo Evangelho, aquele que permanece no Evangelho através do discipulado, da ação do Espírito Santo, agora ele vai amadurecer na fé. Todos nós somos chamados para conduzir pessoas, caminhar com pessoas, tomar pela mão, ajudar nas dificuldades, ajudar a vencer o pecado, ajudar nas aflições diárias, ajudar na pregação do Evangelho. Então nós somos chamados por Deus para tudo isso, para essa obra maravilhosa, que é confiada às nossas mãos. O Senhor poderia ter feito isso de várias formas, mas Ele escolheu a igreja para essa missão. Então, a igreja só vai crescer e se fortalecer quando todos nós entendermos que essa é a nossa missão. Então, olhando para esse texto, olhando para tudo isso que o apóstolo Paulo fala para nós podemos concluir que sim, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, mesmo que isso cause sofrimentos. Todos nós somos chamados para executar essa missão que o Senhor nos deu. A grande responsabilidade tua e minha é evangelizar as pessoas. O grande propósito de Deus é evangelizar as pessoas. Propósito que Ele tem para nós aqui como igreja, como corpo de Cristo. E isso vai promover então crescimento e amadurecimento da igreja. Essa é a tua missão, meu irmão. Se você não se sente capacitado para pregar, para anunciar, convide pessoas. Eu falava sobre a minha conversão, a minha ida a um retiro que trouxe então a fé ao meu coração pela pregação de Jesus Cristo. Uma pregação muito simples, muito simples. Sim, do tipo, Jesus te ama. Mas era exatamente o que eu precisava ouvir, porque eu não me sentia amado. Então, Jesus te ama, às vezes gera frutos. Pelo menos foi o início ali. Então, não se preocupe se você é eloquente, se você tem uma grande mensagem, mas você é responsável por trazer a mensagem grandiosa da cruz. Essa é a mensagem que as pessoas precisam. Sabe? Ouvir o Evangelho simples, mas que salva. O verdadeiro Evangelho sem misturas. Sabe? Um convite para que a pessoa venha para a igreja ouvir o Evangelho, um convite para que a pessoa vá ao retiro, um convite para que a pessoa participe dos grupos e eventos da igreja. Sabe? Nós podemos evangelizar de muitas formas. Nós podemos fazer com que as pessoas conheçam Jesus de muitas formas, porque essa é a missão da igreja, esse é o dever da igreja. E mais, eu quero dizer que é o privilégio que a igreja tem. É um privilégio que a igreja tem poder falar dessa mensagem perfeita e maravilhosa que salva as pessoas.
Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender e ver que o Senhor confiou nas nossas mãos algo maravilhoso. É claro que o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos capacita e nós Te adoramos e Te louvamos e exaltamos Teu nome por isso, Pai. Se não fosse o Senhor, não poderíamos fazer nada. Se não fosse a ação do Teu Espírito Santo nos revestindo de poder, não poderíamos fazer nada, Pai. Mas o Senhor nos dá condições, o Senhor nos reveste de poder para que possamos sair para fora dessas portas e anunciar o Evangelho. Então, Senhor, que nós todos aqui sejamos impulsionados pelo Senhor para levar a mensagem de Jesus Cristo. Sejamos então capacitados, que as palavras venham à nossa boca como uma ação do Espírito Santo, Pai. Todos nós tenhamos disposição, coragem, ânimo e força para resistir aos sofrimentos que a pregação do Evangelho vai produzir, Pai. Mas que nós tenhamos a consciência que isso é uma responsabilidade nossa. Que o Senhor escolheu esse método para que as pessoas conheçam a Cristo, Pai. Então usa as nossas vidas para que muitas pessoas conheçam a Cristo, Pai. Isso é o que nós Te pedimos, Te louvamos, Te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém.